Ô, pessoal, muito boa noite. Hoje é dia 21 de agosto, uma terça-feira. A gente está falando direto da Vila Madalena, em São Paulo, para mais o melhor do mundo X aqui no Brasil, trazendo um bate-papo sempre muito bacana com as pessoas que participam desse ecossistema aí do TED e do TEDx no Brasil. Eu convido vocês, se você estiver acompanhando essa gravação ao vivo, que você participe através do chat. Tem um botãozinho aí na sua tela, estamos usando o chat do live stream, e você também pode usar o hashtag BestOfX para twittar a sua opinião, as suas questões, enfim. Então participe conosco se você estiver ao vivo aqui. Hoje é episódio número 41, a gente está começando esse episódio e vai falar sobre fotografia, arte, encontros, histórias. Bom, e para me ajudar nesse bate-papo e para inspirar vocês com as histórias, temos dois convidados muito legais aqui. O primeiro deles, a primeira, está aqui do meu lado, está aqui no estúdio comigo, é a Raquel. Tudo bom, Raquel? Tudo bem, boa noite, Maurício. Que bom você estar aqui, viu? Um prazer enorme. Maravilha. Você está aqui ao vivo, podendo mostrar a sua face e trazer as suas histórias para nós, contar das suas experiências aqui. Vai ser muito bacana. Vai ser ótimo, com certeza. E nós temos um convidado que está à distância, está em Belém do Pará, está aqui, o Alexandre Siqueira está aqui com a gente. E aí, Alexandre, tudo bom? Olá, Maurício. Olá, Raquel. Olá a todos que nos ouvem. Estou muito feliz de estar aqui no programa e muito animado também para essa conversa. Olha, muito legal ter vocês. O Alexandre está via Skype conosco, às vezes a imagem congela um pouco, mas o som dele está muito legal, a gente já testou aqui. E o que é mais importante, ele vai trazer as histórias dele aqui e as experiências de vocês, né? Eu, antes de mais nada, eu vou começar pelas damas aqui. Eu queria que você contasse um pouco do que você faz hoje e talvez uma história rápida de como é que você chegou no trabalho que você se dedica hoje, na vida que você tem hoje, Raquel. Fala um pouco para nós. Bom, eu acho que o Giganto começou de uma vontade de tirar um pouco a fotografia da moldura, da parede, da galeria, de um ambiente esterilizado e contido. Acho que eu queria uma fotografia um pouco mais ativa, que o público participasse da obra, interagisse com ela um pouco mais. Eu acho que o Giganto começou dessa vontade e da observação de muitos movimentos artísticos que ocupavam a cidade e utilizavam a cidade como plataforma de exibição. Então a arte naquele momento se tornou mais abrangente, ela não estava mais tão engessada. E, bom, eu, na verdade, vou descobrindo aos poucos, a cada dia mais, por que eu faço o Giganto, qual a origem dele. Você se diz fotógrafa? Sim, eu sou fotógrafa. Você é formada em fotografia? Eu sou formada em jornalismo e aí, durante a faculdade de jornalismo, eu me aproximei muito da antropologia visual e da fotografia. E também do vídeo. Então, eu tenho sou uma artista multimídia, assim. Multimídia. Não tenho, acho que não vejo muita fronteira. Inclusive no Giganto, eu acho que as fronteiras são bem porosas, assim, entre o que é antropologia visual, o que é fotografia, o que é instalação e até performance, assim, porque a colagem já é um evento em si, assim. Agora, essa aproximação para o jornalismo, isso era uma... Eu acho que eu comecei no jornalismo pela vontade de me aproximar das pessoas, das histórias, de viver um pouco a história do outro, de me conhecer através do outro. Foi uma boa ponte, né, aparentemente, para... Foi ótimo. Não, o jornalismo, ele ensina também a pensar sobre as realidades, sobre o mundo, a como abordar as pessoas, a como conversar. Isso também é muito importante. Vou trazer o Alexandre para essa conversa aqui. Conta um pouco de você, cara. Como é que você chegou hoje? Você é fotógrafo também, artista plástico, fotógrafo? Como é que você se define? Cadê o Alexandre? Alexandre, meu filho. Sem seu som. Estamos sem seu som. Será que a gente consegue reconectar você? Vamos tentar. Você está ouvindo a gente? É verdade. Está ouvindo. Estou ouvindo. Tá.
Conta aí sua história, Alexandre, conta pra gente. Então, eu venho de uma formação de arquitetura e desenho e pintura. Trabalhei um bom tempo com publicidade, morei em São Paulo, inclusive trabalhando nessa parte de design gráfico. E não sei se eu me colocaria exatamente como um fotógrafo, mas uma pessoa que lança a mão da fotografia. Eu costumo dizer que a fotografia acaba sendo um instrumento para mim de aproximação com pessoas, como a Raquel falou, do encontro. Me interessa muito o encontro. A gente sabe o quanto a fotografia hoje, a imagem, a reprodução, a sua reprodução permeia a vida de quase todas as pessoas, né, do mundo contemporâneo. E isso me interessa muito, né, essa relação que se estabelece a partir da imagem. E acaba que o meu trabalho, a fotografia, ela se constitui meio que num vetor, e o trabalho acaba derivando para um campo de uma contação de histórias, vamos dizer assim. E nesse ponto até eu acho muito legal a minha participação nos TEDs que eu participei, pelo fato de que, para mim, eles são como uma exposição, porque o meu trabalho, a conformação final do meu trabalho, geralmente é essa, né? É falar de uma experiência em que a fotografia foi o vínculo, o elemento de aproximação. E, nesse sentido, as minhas apresentações, tanto em exposições que eu participo, por exemplo, sempre me convidam, às vezes, que eu apresente a imagem, mas que eu vá também para o evento para falar sobre a experiência. Então, acaba que a minha experiência do TED eu computo na minha vida, compreendo na minha experiência artística como exposições também. Bom, uma boa comparação, né? Sem querer fazer um jogo de palavras com isso, quando é que teve algum momento da história de vocês, dessa aproximação à vida artística, que deu um clique mesmo, assim, que falou, assim, é isso, assim, clique, caiu minha ficha? Teve um momento? Para mim tem um dado que é determinante. Eu havia voltado de São Paulo, onde eu trabalhei por quase 9 anos na área de design gráfico, e em São Paulo eu comecei a frequentar o Fotoativa, que é uma associação de fotógrafos que reúne, eu acho que quase 60 fotógrafos aqui na cidade, e nomes muito importantes, que tem uma projeção nacional, internacional. E ali, no Fotoativa, que eu considero um espaço muito mais que discute, né, uma educação do olhar, como olhar para o mundo. Ali, na verdade, eu me dei conta do que eu pretendia da fotografia numa perspectiva mais autoral. E você, Raquel, teve um... Você é do Rio Grande do Sul, né? Você veio para São Paulo faz tempo? Sou gaúcha. Eu vim para São Paulo há 6 anos. 6. Vim para trabalhar como fotógrafa na Editora Abril. Sempre trabalhei com retratos, então na Editora Abril também fazia retratos de escritores, de pessoas. Sempre lidei muito bem com as pessoas. Eu acho que não foi um clique, eu acho que fazendo Giganto eu tenho vários momentos que eu chamo de momentos mágicos, assim, de magia, que quando eu vejo tudo tá funcionando, o universo todo está funcionando para aquilo acontecer. Às vezes eu não sei por que eu abordei uma pessoa, quando eu estou conversando com ela, ela me dá uma resposta de um questionamento que eu tive na minha vida. Então, eu acho que fazendo Giganto eu me conecto com uma frequência de vibração, de energia das pessoas, que às vezes são esses encontros. E quando isso acontece é muito forte, é bem emocionante. Assim. Eu acho que nesses momentos eu tenho certeza de que eu estou fazendo um trabalho que é para eu estar fazendo. Assim, é a tua principal atividade hoje, não? Hoje, sim. O Giganto. Eu tenho que fazer outros trabalhos e tal, claro, para manter, principalmente porque a vida em São Paulo é muito cara. Mas, em especial, esses últimos meses e o próximo mês, eu estou trabalhando só com o Giganto na montagem de uma exposição no Sesc Santana, que vai rolar dia 15 de setembro.
Vale aqui a gente fazer uma memória desses dois personagens que estão aqui com a gente hoje, né? Primeiro, mostrar que, só para rememorizar, o Alexandre tem um TEDx Talk fantástico do TEDx Amazônia, está aqui, Reencontra o Sentido da Fotografia. Ele fala, óbvio, um pouco das histórias que ele viveu com fotografia. Esse aqui é mágico, é fantástico. O TEDx Talk é um dos mais vistos no Brasil, tem mais de 7.000 visualizações, que é uma média bem alta para o Brasil. Tem também o TED Talk do Alexandre no Talent Search, recente aqui desse ano em São Paulo, que foi uma aventura à parte, que depois a gente vai pedir para eles relatarem aqui. Os dois estiveram lá, até porque o Alexandre fez esse TED Talk, que está no Talent Search, portanto, se vocês quiserem dar uma olhada e votarem, votem. E esse fundo aqui que está aqui, o pano de fundo aqui do palco, é uma das gravuras da Raquel, aqui, das fotos que a Raquel colocou, das muitas que ela colocou e ambientou todo o teatro no dia desse evento, que, aliás, foi muito fantástico, né? Vale também dizer aqui que esse foi um evento que foi realizado, se eu não me engano, em junho. A gente fez... 12 de junho. 12 de junho, né? E que é uma busca de talentos no mundo inteiro para os palcos do TED no ano que vem. Então, se você quiser ajudar a escolher esses talentos, entre em talentsearch.ted.com e você vai encontrar lá o Alexandre e vários outros talks, né? Como foi a experiência para vocês no Talent Search, cara? Foi o seu segundo talk, pelo que eu entendi, em TEDx, né, Alexandre? Como é que foi a experiência para você? Conta um pouco. Bem, o de Manaus, o TEDx Amazônia, era uma plateia gigante, era um evento mega, quase 500 pessoas do mundo todo, era um aparato midiático intimidador, até assim, muito grande, mas foi mágico, acabou que a minha palestra, a minha fala ficou para o segundo dia, e eu tive a oportunidade de sentir um pouco a temperatura da plateia, perceber a plateia, que era uma plateia incrivelmente carinhosa. Se você tropeçasse e caísse no chão por acaso, a plateia toda estaria te aplaudindo e estaria com você. Aquilo foi muito especial para mim. No dia seguinte eu estava completamente à vontade, né, de certa forma, se é que dá para ficar à vontade com uma plateia de 500 pessoas, né? Mas foi muito impressionante. E até hoje eu recebo sinais, indicações assim, que vêm das partes mais inesperadas, vêm da Alemanha, vêm da Inglaterra. Um dia desse eu recebi uma mensagem de uma universidade na Argentina, que estava abrindo o ano letivo do curso de artes, com a apresentação da minha fala. Genial. Então, emocionante, é muito bom você ver esse instrumento. É como se o trabalho ele te desse licença, querido, vá cuidar de outra coisa, porque agora é comigo, eu tenho pernas. E isso é maravilhoso, porque é quando você sente realmente que, né, o artista nunca deve estar se colocando à frente do trabalho. O trabalho tem que, enfim, ganhar autonomia, seguir, e você continua tocando suas novas ideias. E para mim foi mágico. É claro que o de São Paulo teve um outro dado, né, que é o dado de uma segunda língua, né? Você ter que falar inglês. É claro que é uma língua que eu falo comumente quando eu viajo, mas não é a mesma fala de um palco, né? E era uma plateia menor, mas também era uma plateia seleta. Eu sabia que ali tinham pessoas, enfim, importantes e atentas ao que eu estaria falando nessa perspectiva de um talent search, né? Que não era o caso do Amazonas. Então foi uma segunda experiência forte, mas foi mágica também. Minutos antes de eu entrar no palco, uma menina da produção de vocês, que eu não lembro o nome, fez uma massagem no meu ombro maravilhoso. Era a Sema que está aqui embaixo. E me empurrou para o palco. O acolhimento foi lindo, assim, foi maravilhoso. Bom, você obviamente
se relembra dos momentos inesquecíveis das quedas de luz, tá certo? Que ficaram marcados. Né? Mas até nesse também a gente vê o carinho da plateia, o carinho de todos juntos, né? De tentar superar a situação. Aquilo foi incrível, porque você vê desde o início uma plateia generosa, né? Atenta a fazer com que o ambiente seja o mais acolhedor possível. E isso, para mim, foi um indicativo de que eu estava entre amigos, entre pessoas queridas. Isso foi muito bom. É muito bom. Isso eu acho que se refletiu no seu discurso lá, porque ele foi bem emotivo. Eu estava revendo o vídeo, as pessoas, no final, estavam até chorando na plateia pela emoção que você conseguiu transferir e usando até uma outra língua. Né? Eu acho que é incrível isso, o quanto vocês têm conseguido passar o trabalho que vocês fazem para as pessoas. Como é que foi para você essa experiência? Eu me lembro que ela foi uma experiência desafiadora pelo tempo, né? Porque eu me lembro que a gente começou a falar contigo já nas vésperas, né? Sim. Mas a ideia acho que era tão legal que a gente tinha que fazer, e eu sei que foi um rush incrível no final, todo mundo se debruçou em si, você virou noite lá e... Sim, na gráfica também. Conta pra gente. Bom, primeiro eu queria dizer para o Alexandre que o trabalho dele é lindo, incrível, impressionante. Sou fã dele há anos. E o trabalho dele fica ainda mais bonito quando a gente ouve a história que tem por trás, ele falar. Então ele consegue deixar um trabalho que já é lindo, já é muito forte, já é muito emocionante, ainda mais bonito. E foi um prazer ter o Giganto estendendo a mão, empurrando essa ideia ali no palco. Porque quando eu comecei com o Giganto, há 4 anos atrás, eu vi o trabalho do Alexandre Cerqueira no Fest Foto Poa, que inclusive está rolando agora em Porto Alegre. E ele mostrava o trabalho dos lençóis, que ele imprimiu os personagens nos próprios lençóis, as pessoas que foi o do Ted da Amazônia. E nossa, eu já estava com o Giganto, então aquilo já tinha um diálogo, já tinha tudo a ver, assim. E, bom, pro TED São Paulo foi um desafio, porque foi um dos primeiros gigantos internos, assim. Indoors. Não bastasse o desafio do tempo, ainda teve essa, né? Então, que, na verdade, o Giganto, ele usa a cidade como plataforma expositiva e ele está sempre dialogando com a arquitetura da cidade, com o urbanismo, com as coisas que estão ao seu redor. No teatro era um ambiente que eu tinha que recriar, que eu tinha que fazer alguma coisa nova, eu tinha que partir do preto para aquela obra vir. E como a gente foi bem em cima da hora, eu não tive tempo de produzir algo especialmente para o TED, que eu gostaria muito de ter feito, mas ok. Não, mas vão ter outras oportunidades. Vão ter outras oportunidades. Você gostaria não, você gostará. Então, eu peguei o que eu sentia. Nossa, o Giganto ele é tão externo, estou num ambiente tão pequeno aqui, como que eu vou fazer para ampliar esse ambiente, para trazer um pouco do que é o projeto? Porque se eu colocasse imagens muito grandes, como as pessoas não tinham distância da obra, não ia funcionar. Então, o projeto estava completando 4 anos também, eu achei que seria uma ótima oportunidade de rever um pouco quais as etapas que eu mais tinha gostado, o que é... Porque no início ele era bem urbano, ele começou a ficar um pouco mais domesticado com os festivais, com as exposições. Então, eu voltei lá atrás nos arquivos e comecei a ver quais as instalações que eram mais tocantes para mim, assim. E aí eu pensei, nossa, vai vir tanta gente de fora, né, que não conhece São Paulo, vai ter pouco tempo para ver a cidade. Como trazer a cidade para dentro? Então, eu resolvi trazer a cidade para dentro e a cidade com os gigantos já instalados. Então, as fotos nas paredes do teatro eram fotos das fotos de gigantes antigos. Da cidade, que você colocou Giganto do Minhocão, Giganto da Praça Roosevelt. Então, a foto da foto da foto, assim, uma coisa infinita. A gente tem no site do Giganto, que a Raquel publicou,
Tem duas fotos aqui que eram exatamente as fotos que estavam instaladas no fundo do palco, né, que fizeram o fundo dos palestrantes, que é uma grande mão, né? Fantástica, fantástica a foto. Está aqui, ó. A mão que recebe, né, e que dá um incentivo para as ideias. E de fato criou todo um ambiente especial lá, com desafios fantásticos de última hora que, assim, foram inúmeros, né? Pela originalidade do que a gente estava fazendo lá. Vocês dois, de alguma forma, enaltecem muito as pessoas, né? Criam um contato muito íntimo, eu acho, nas histórias que vocês contam com as pessoas, né? No trabalho de vocês isso fica para lá de explicitado, né? Como é que é essa conexão com pessoas, Alexandre? Como é que é essa assim, parece que realmente esse é o centro do trabalho de vocês, do foco, né? Eu costumo ouvir muito isso das pessoas, que o meu trabalho ele se sustenta quase que primordialmente nos laços, né, de afeto que ele estabelece. Eu fico muito feliz. Na verdade, eu venho de uma família que, como tantas outras brasileiras, passou por muitas dificuldades, né? E o meu pai, a minha mãe, sempre foram pessoas que nunca se privaram de chorar ou rir muito conosco, com os filhos, né? Nunca foram aqueles pais super-heróis, mas sim que mostravam de alguma maneira as suas fragilidades, os seus temores. E isso, de certa forma, eu acho que me colocou sempre atento para olhar para essa, perceber, né, o outro. E eu sou uma pessoa que ando muito pelo interior, eu gosto muito da estrada, viajar por aí com aquela câmera fotográfica pendurada no ombro. E isso faz com que as pessoas invariavelmente se aproximem de mim de alguma maneira, tomando a fotografia como ponto inicial de contato. Eu gosto de fotografia, ou eu não tenho nenhuma fotografia minha. Então, acaba que a gente se aproxima através desse dado, né? E é claro que isso pode ser apenas um elo para uma nova amizade. Isso não determina exatamente que todo encontro vai resultar num trabalho, mas alguns encontros são mágicos, e aí eu percebo logo que eu estou diante de uma potência, enfim, que me toma por completo, e a partir eu nem percebo, quando eu vejo, eu já estou mergulhado num trabalho, e eu estou vivendo o trabalho, e eu nem me dei conta que, enfim, que ele já está rolando. Isso é... ele faz parte, ele está totalmente integrado, né, a vida. Você se sente assim também, Raquel? Eu me sinto. É engraçado, né, porque a fotografia, na verdade, essa fotografia que a gente está fazendo, ela tem um resultado final, que é a fotografia, mas ela é o processo todo, né? O processo de aproximação, o processo de escolha, qual a área, qual o campo a gente vai trabalhar, como se aproximar dessas pessoas, o tato de chegar nessas pessoas, porque a gente já imagina o que a gente está buscando ali, o que nos interessa, ou às vezes vai percebendo, assim. E como é o retorno, né? Achei muito legal que agora, nessa exposição que eu estou fazendo, eu fiz as fotos no entorno do Sesc Santana e tal, e eu achei muito legal que algumas pessoas, elas queriam muito colaborar, assim, sabe? Então, eram fotos bem desafiadoras, assim, embaixo d'água e tal, e elas, assim, horas, assim, mergulhando, sabe? Depois, no outro dia, me ligavam, eu tô com os olhos ardendo, busca um colírio, não sei o quê. Então, todas essas pequenas historinhas que surgem a partir disso, sabe? Uhum. Eu acho que o mais rico é o caminho para chegar nesse resultado. Assim. Agora, olhando o trabalho de vocês dois, dá para ver... Dá para ver alguma distinção, e isso é uma pergunta, certo? Uhum. Do local onde vocês criam essas histórias, porque, por exemplo, você pega o seu trabalho aqui da Raquel, você está fazendo isso eventualmente em um grande centro como São Paulo, onde
o anonimato assim, é uma coisa absurdamente presente, né? Talvez essas relações pessoais sejam mais distantes mesmo, as pessoas são distantes, frias, né? E pela característica da cidade, creio eu. E na hora que eu pego os trabalhos que o Alexandre apresentou, por exemplo, nos TEDs, ele desenvolveu isso em cidades pequenas, em vilas, criou relações muito íntimas, imagino eu, com as pessoas. O local faz diferença, vocês acham, na relação do trabalho de vocês, das pessoas, na sensibilidade que as pessoas têm, eventualmente na efetividade, no impacto que isso tem nelas? Como é que vocês enxergam essa, não sei se é uma dualidade, né? Mas enfim. Então, eu já fiz alguns trabalhos, alguns gigantes em cidades menores, como Paraty e Tiradentes. Como que você sente? Foram para 2 festivais, para o Paraty em Foco e para o Foto em Pauta de Tiradentes. O gigante surgiu justamente disso, de eu achar que todo mundo andava míope e que ninguém via o rosto de ninguém. Então, eu pensei, como despertar alguém para enxergar o próximo, para enxergar o ambiente que vive, sabe? Realmente ter esse estalo assim de perceber. Então, por isso que vieram esses rostos gigantes que eles observam e observam a cidade também. E fazem com que a pessoa reflita sobre não só sobre essa imagem, mas sobre o entorno dela, sobre por que ela está ali, por que ela foi colocada ali. E bom, ele surgiu disso. Eu acho que teve a primeira etapa do Giganto, eu fazia deslocamentos de imagens. Eu peguei retratos de pessoas índios ou do interior do Brasil, pessoas que nunca tinham visto uma cidade grande, e buscava expressões nesses arquivos e tal que fossem de estranhamento, assim, e colocava essas pessoas em lugares bem críticos de São Paulo, assim. Então, essa primeira etapa foi de deslocamento. E teve uma das etapas do Giganto que foi um grande turning point, assim, que foram as janelas do Minhocão, que foi quando eu tinha que abordar as pessoas, os moradores, para que eles cedessem as janelas. Você pudesse pôr... Para eu colocar o Giganto dentro da casa deles. E eu, ao mesmo tempo que era agressivo, era um alívio para eles, porque eu tapava a janela com o papel. Então, eles não viam mais o Minhocão. Incrível. E as pessoas do Minhocão viam esses rostos, assim, então chamava atenção para o morador que está ali, né, a 5 metros do cano de descarga do seu carro. Claro. E para quem não conhece o Minhocão, aqui em São Paulo é um viaduto, na verdade é um elevado, né, que passa em cima de uma avenida, é uma avenida em cima de uma avenida e que passa a poucos metros das janelas de vários prédios em São Paulo. Ele corta toda a Zona Oeste de São Paulo. Coisa horrível. Acho que foi justamente por isso que eu passei para a segunda fase do projeto, que era buscar as pessoas do entorno e ver como elas iam se relacionar com essa instalação e como os vizinhos iam se relacionar. Então, eu parti de algo, de um medo da cidade, assim, um estranhamento com a cidade, um respeito até, um distanciamento, assim, para algo muito mais ativo, mais dentro da cidade, que dependia muito mais do entorno, assim. Fantástico. Alexandre, quando você conta as tuas histórias, cara, parece que você virou um cidadão da região que você está... Assim, é a sensação que passa, né? Como é que você vê essa dualidade da grande cidade, da pequena cidade e o trabalho de vocês? Eu acho muito curioso. Inclusive, eu queria pontuar como eu estou feliz, né, de estar dividindo esse programa com a Raquel. Primeiro, também sou fãzaço do trabalho dela e dos diversos pontos de conexão que eu vejo, né? Como ela falou aqui, essa relação da aproximação, do convívio, né? O meu trabalho, por exemplo, eu tenho certeza que, como o da Raquel, ele se dá, grande parte dele, sem que a fotografia, a máquina em si esteja presente. Ele se dá pelo tempo que é necessário do convívio, né? Do outro saber quem é você, né? E você perceber o outro também, um certo tempo necessário
para que as coisas aconteçam. Mas eu acho assim, com relação ao pequeno vilarejo ou à cidade grande, de certa forma, o pequeno vilarejo, ele contém ali, claro que numa menor escala, a natureza humana, né? Então, é claro que você vai se deparar com diversas questões que estão na cidade grande, talvez diluídas, né? Mas ali um pouco mais potencializadas pelo tamanho da vila. E, num outro sentido, numa outra via, né? Quando, por exemplo, eu falo aí em São Paulo, nesse último TED, eu olho para frente e vejo algumas pessoas a alguns metros de mim enxugando os olhos, e isso é lindo assim para mim. Isso eu vejo que somos todos humanos, isso é o que nos une, né? E o que nos mantém atentos um para o outro. Então eu procuro ficar muito atento para essa questão, perceber que tudo tem um tempo. Por exemplo, o meu trabalho com o Rafael foi esse trabalho que eu falei aí no TED de São Paulo. Eu passava dias e dias e dias que eu sequer pegava na câmera fotográfica. Eu fazia os exercícios de escola do Rafael com ele, passeávamos, brincávamos de super-herói ou do que quer que fosse. E isso é muito importante, porque a fotografia, na verdade, ela tem a pretensão de congelar o momento da vida, mas esse momento da vida ele está correndo, né? A vida está correndo, né? O tempo todo. E às vezes esse congelar, ele pretensamente tenta conter todo o resto, né? Tudo que foi construído nesse convívio. Eu procuro estar muito atento para isso e tenho certeza, pela potência do trabalho da Raquel, que é exatamente igual também com ela. Como ela falou agora de entrar nas residências, né, das pessoas, isso é um contato que eu tenho certeza que o trabalho traz essa carga, mas o artista em si, ele tem um tesouro que carrega com ele, né, dessa experiência. A sensação que me passa quando eu olho o trabalho de vocês, eu ouço as histórias, eu ouço vocês falando aqui, é que vocês têm um poder que no mundo de hoje eu acho que é muito raro, de desaceleração do tempo aqui. Eu não vou dizer que não dá para desacelerar o tempo, o tempo está correndo, não tem como. Mas eu acho que as pessoas estão muito aceleradas num processo quase que pouco perceptivo, né? As pessoas estão perdendo a percepção das coisas, elas não têm mais tempo, eventualmente, ou elas não reservam parte do tempo para parar e refletir, né? E a sensação que eu tenho quando eu vejo vocês, as histórias, o trabalho, é que vocês têm um poder na mão de congelar o cara e ele, de repente, opa, tem algo aqui que eu preciso assimilar, pensar, refletir, viver, sentir, né? Quando eu senti isso claramente nos talks que eu vi do Alexandre, eu senti isso claramente quando você estava fazendo a instalação toda durante o TED São Paulo, veja, e num momento crítico lá, porque estava todo mundo correndo, né? E era engraçado, porque de repente eu me via parado vendo você, as pessoas estavam com você trabalhando ali e vendo o que estava sendo montado, né? Vocês acham que vocês têm esse poder? As pessoas, vocês sentem que as pessoas dão uma... opa... Não sei, viajei demais na maionese aqui. Não, acho que não. Eu acho que, bom, em São Paulo, infelizmente, o tempo que os gigantes acontecem é um tempo bem mais expresso, assim, de menos envolvimento que o Alexandre tem. Mas o que eu sinto é que o gigante, justamente por buscar esse super-humano em agigantar as pessoas passam a se questionar por que. Eu achei tão bonitinho, uma senhorinha me perguntou assim, não, mas por que eu? Eu tava, por que você me escolheu? Por que eu que estou aí, né? Ai, é bem subjetivo, assim, a escolha dos personagens, porque no campo são muitas pessoas e alguma vai brilhar, assim, seja pela história de vida, é aquilo que eu falei, às vezes eu nem sei por que é aquela pessoa, mas depois, conversando e tal, no processo de entender por que essa pessoa me despertou, eu descubro por que ela é. É despertar de consciência, talvez, não sei se é isso, né? Mas você dá um choque
E é o que eu sinto nas tuas histórias, cara. As suas histórias, na hora que você faz o seu toque, ele puxa a gente para dentro do toque. Parece que a gente está vivendo a história contigo, pela forma que você faz, que é artística mesmo, brilhante, e pela história em si, né? E faz a gente pensar, né? Eu acho que você pontuou uma coisa aí, Maurício, que eu acho muito incrível, né? Quando a gente fala de fotografia hoje no mundo contemporâneo, é incrível como a fotografia ela acaba sendo um instrumento enfim, responsável por transformações fundamentais no que a gente entende por espaço, tempo, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente vivia analógica, né, a fotografia analógica, entre o clique e o resultado da imagem, você tinha um longo tempo, um tempo de espera dessa imagem, em que você processava, você lembrava da situação, o que você buscava, e depois, por fim, vem a imagem que te revela outro ângulo. Então, tinha um tempo esticado ali, né, que permitia que você refletisse e até poetizasse em cima de uma imagem que sequer você ainda estava vendo. Aí chega o digital, onde a velocidade com que você captura uma imagem, olha, analisa e até deleta, abre mão dela, é de uma velocidade quase que comparável ao piscar dos olhos, né? Então, a nossa velocidade com que a gente digere as imagens no mundo contemporâneo é impressionante, né? E eu acho que, de certa forma, o meu trabalho ele se posiciona num espaço assim que eu estou muito interessado no que acontece antes do clique e depois do clique, claro, né? Então, como a pessoa chega a mim, sendo a fotografia um elo de aproximação, e o que aquele nosso encontro, o que a fotografia provocou, né, de questões naquela pessoa, o que efetivamente a pessoa processou. Então, eu acabo convivendo com ela e percebendo essas duas instâncias, o antes e o depois. E aí, por isso que eu acho que a história, no caso, a narrativa, ela acaba sendo absolutamente necessária para o meu trabalho, para que ela acolha, né? Eu falo do antes, eu passo pelo momento da imagem, em que a pessoa percebe aquela imagem ali, né? No monitor ou no data show, e eu sigo em frente, né? Contando como ficou a nossa história depois daquele clique. Então, eu gosto muito de ficar muito atento entre essas duas instâncias, o antes e o depois. Genial. Agora, eu conversei agora há pouco, e essa é uma história interessantíssima, porque eu conversei agora há pouco com o Sérgio Souto. O Sérgio traz para cá toda semana um pouco do que aconteceu no mundo das mídias sociais relacionados ao TED, né? E hoje, em especial, ele trouxe um questionamento que eu quero tocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Olha só, eu vou tocar aqui para vocês o questionamento dele. Olha só, pessoal, eu estou aqui com o Sérgio Souto, para variar. Ele está aqui de novo trazendo novidades para a gente. E aí, Sérgio, tudo bom? Tudo jóia, Maurício, você? Eu tô bom, cara. Qual é a inspiração da semana aí sua? Conta para nós. Então, como o tema de hoje é sobre fotografia, e é um tema que eu sou muito apaixonado também, eu andei pesquisando no site do TED, algumas talks que tivessem a ver com esse tema, e consegui fazer uma ligação bem bacana com os convidados de hoje e essa talk. Tem uma fotógrafa que chama Taryn Simon, que ela palestrou no TED e contou sobre 2 projetos que ela tem. Um deles é que ela registra lugares secretos e desconhecidos nos Estados Unidos. Então ela vai assim, desde ambientes de guerra até zoológicos, para poder fotografar lugares que ninguém conhece, que contam alguma história, que tem alguma relação com algum texto. E ela brinca que ela sempre publica a foto com o texto, porque o texto puxa a foto para a realidade, enquanto a imagem leva a pessoa para a imaginação. Então é bem legal ver ela falando sobre isso. E o outro projeto que ela tem é sobre... Ela fotografa pessoas condenadas injustamente por crimes que elas não cometeram. Então ela leva essas pessoas para os locais dos crimes, supostamente que elas cometeram,
e fotografa essas pessoas nesse lugar, para poder contar para poder fazer uma relação entre ficção e realidade, e também contar essas histórias que para a lei, para os advogados lá dos Estados Unidos, é uma verdade, mas na realidade não são uma verdade, são uma mentira. Eles foram condenados sem ter cometido o crime, né? Uau. Achei legal essa palestra dela. Muito legal. E tá aqui, quem quiser procurar, é só entrar no TED.com. Taryn Simon tá aqui. Isso. E é só buscar, né, Sérgio? Muito legal. E é bem legal, porque a gente tem várias palestras sobre fotografia lá e dá para ver muito mais, assim. Genial, cara. E, assim, fazendo um link também com os convidados de hoje, eu estava assistindo uma palestra do Alexandre Sequeira, no TEDx Amazônia, sobre fotografia, que ele... como ele viu as comunidades da Amazônia, como ele fotografou e como as histórias que ele quis contar. Ele já deve ter falado muito desse projeto aí hoje no bate-papo. E pesquisando também sobre o projeto da Raquel, que é o projeto colaborativo Giganto, que ela também conta histórias cotidianas e urbanas através de instalações, com imagens em grande escala. E eu pensei uma coisa, eu falei assim, acho que vou jogar um questionamento hoje, vou até criar lá uma questão na nossa ferramenta de feedback. Eu também fotografo, eu participo de um projeto colaborativo de fotografia, mas a gente quer sempre contar a história do outro. Eu jogo a questão, qual é a nossa história? O que a fotografia conta sobre nós, os fotógrafos, a pessoa que tem esse olhar apurado sobre o outro, mas que o nosso próprio olhar às vezes não é contado, não é explicitado pela fotografia. Genial, cara. E aí? Boa provocação, cara. Boa questão. É isso aí. Então a gente convida as pessoas para entrarem lá no nosso espaço de feedback, no facebook.com/TEDx em Brasil. Lá tem um espaço de feedback e debater o tema. Isso aí, João. Muito legal, cara. Obrigado, viu? Obrigado a você. Semana que vem tem mais? Com certeza, tamo aí. Valeu, meu velho. Muito obrigado, viu? Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Essa foi... A gente conversa com o Sérgio sempre um pouquinho antes do programa, uns 15, 20 minutos antes, e ele sempre traz algumas coisas. E aí ele trouxe esse questionamento, né? Quer dizer, o quanto a fotografia conta a história do fotógrafo, né? E eu queria que vocês comentassem isso. E ele já colocou no site, se vocês entrarem em facebook.com/TEDx em Brasil, que é essa área, tem uma área de feedback e ele já colocou essa provocação lá. E é só a gente, enfim, quem quiser olhar e comentar, é só clicar aqui em feedback e esses comentários eu acho que vão ser muito bem-vindos, vai criar um debate bem interessante, né? O quanto as tuas fotos contam as suas histórias? Então, pergunta bem difícil. O Sérgio não é fácil, não. Mas eu acho que no início do nosso bate-papo eu já falei um pouco sobre isso. Eu acho que a gente acaba se conhecendo no olhar do outro, assim. Eu só consigo falar de experiências, assim, porque teorizar, eu acho que a gente teoriza depois que vive elas. Mas eu estava conversando com uma senhora que vai virar um gigante agora, em Santana, e ela estava contando a vida dela e contando. Quando eu vi, eu estava no colo dela, abraçada, assim, no peito dela, chorando, assim, dizendo assim, é muito grande, eu não vou conseguir, não sei o que. Então, já era uma coisa, assim, ela estava me contando o drama dela e eu contando, é uma troca, assim. As pessoas, eu acho que a gente recebe muito, assim, são grandes presentes, assim, eu chego a ficar lisonjeada do quanto carinho e respeito e quanto essas pessoas colaboram com uma coisa que eu estou fazendo, por que elas estão ali, por que elas estão no meu caminho, entendeu? Eu acho que essa é a procura, assim, a fotografia é a procura de si mesmo através do olhar do outro. Fantástico. Legal, né? Putz, cara. Concordo também, e eu queria até agradecer ao Sérgio, ele coloca uma questão que é incrível, porque a gente sempre fotografa, né, algo que, antes da gente clicar, essa imagem já está feita no nosso cérebro, né? A gente já identificou ela como
potente para nós, né? Eu me vejo muito também, às vezes, perseguindo questões muito longe, às vezes me vejo seguindo por uma estrada de terra horas e horas para chegar no vilarejo da Amazônia, Nazaré do Mocajuba, e eu me dou conta que eu estou procurando coisas que têm a ver tão somente comigo, que estão aqui dentro, né? Por exemplo, meu pai nasceu no Marajó. Eu nunca fui na cidade que o meu pai nasceu. Eu perdi o meu pai há quase 20 anos e eu me dou conta que às vezes eu estou perseguindo uma história que é uma história que é minha também, né? Como, por exemplo, também com o Rafael, né? Que eu não tive tempo de falar em São Paulo pela dimensão, né, do tempo da fala, mas eu lembro um momento, por exemplo, logo que eu tinha acabado de conhecer o Rafael se ofereceu para me apresentar o lugar como um guia, e nós subimos na montanha e ele parou uma hora numa pedra e ficou olhando para frente, para o horizonte. E naquele momento eu me vi porque meus pais costumavam me dar livros de arte quando eu era criança, e eu adorava olhar fotos dos livros de arte e me projetar na imagem do quadro, né, no personagem do quadro. E o Rafael se colocou sobre uma pedra, olhando o horizonte, e eu disse, eu sei o que é isso, eu já vivi essa cena. E depois voltei para a cidade, fui procurar o livro, era uma imagem do Caspar David Friedrich, romantismo alemão, o viajante sobre o mar de nuvens, uma pessoa postada sobre uma pedra olhando o horizonte. E é incrível que o Rafael estava de costas para mim, e naquela hora eu percebi que aquele olhar daquele menino era, de certa forma, o meu olhar também. E eu falei, ele vai ser o meu companheiro, e eu quero ficar aqui, e é com ele que eu vou desenvolver um trabalho. E a gente se vê, como a Raquel falou, a gente se vê refletido, né, no outro, e isso é muito bom. Olha, somos iguais na diferença, né? Genial. Não, e eu vou dizer uma coisa, eu vou começar a defender uma tese aqui. Cada foto de vocês tinha que vir acompanhada de um TED Talk de vocês, porque acho que isso responderia ao Sérgio claramente, porque a hora que vocês contam essas histórias, para a gente fica muito, quer dizer, a foto ela cresce demais e traz uma outra percepção do processo. Eu acho que é incrível isso. Eu acho que cada gigante também ele tem um porquê. Claro. Agora voltei a me questionar, assim, pensei, por que eu fiz as instalações nesses lugares de São Paulo que eu achava horrorosos? Por que eu fui fazer alguém? Porque eu me sentia pequenininha, agredida. Então, me questionava sobre esses lugares. Por que eu comecei a fotografar pessoas mais idosas? Porque, de uma maneira, a minha infância foi toda muito conectada. E até hoje eu sou muito conectada. Minha melhor amiga é a minha avó, assim. Então, tem isso, sabe? E o questionamento que o Gigante traz um pouco sobre a espera, sobre o tempo, sobre as marcas do rosto, sobre a ação do tempo no corpo, o peso que isso tem. E é uma coisa que eu estou vendo a minha avó passar. Tá vivendo, e é um período... Estou vendo a minha mãe virar avó, sabe? Eu estou envelhecendo, também tudo está passando, então... Fantástico, né? Nesse aspecto, a tecnologia ajuda muito, né? Porque eu acho que, assim, quando a gente pensa em colar a história de vocês ou tudo que vocês estão contando ao trabalho de vocês, esse momento é muito bacana de tecnologia. Como é que vocês veem a relação da tecnologia com o trabalho que vocês desenvolvem? Como é que é para você, Alexandre? Eu acho perfeito. Eu não tenho nenhuma relação romântica com o que a fotografia foi e o que é agora. Esse movimento agora curioso assim de você torcer a mão e se fotografar permanentemente. Eu vi uma vez uma fala do Juan Fontcuberta dizendo que a fotografia é muito mais agora do que um documento do que existiu, é uma afirmação do existir. É como você permanentemente estivesse afirmando a sua existência através de uma captura de uma imagem, né? E, particularmente, a tecnologia nessa instância aqui que a gente está vivendo, né? O chat, a internet,
o trabalho sendo replicado nessa instância, para mim é maravilhoso. Falei isso há minutos atrás, né? O quanto o trabalho ganha uma autonomia espetacular, a possibilidade de você, como você mesmo diz, Maurício, agregar o teu trabalho uma questão conceitual, uma fala, uma consideração, isso potencializa o trabalho. Então, hoje eu vivo muito tranquilo eu uso nos meus trabalhos desde a fotografia pinhole, analógica, a digital, o slide, sem nenhum problema. Eu só fico atento para o que aquele procedimento tem a me oferecer no momento específico, porque ele, naquele momento, é o melhor recurso, né? E eu estou muito atento, eu fico muito curioso para as imagens que estão nos celulares, para a relação que as pessoas têm com essa velocidade, né? essa violência, né? de devorar as imagens. Instantaneidade, né, Alexandre? Adoro isso, adoro, não vejo nenhum problema, e acho que é uma questão que a gente está muito atento, porque está posta, e não adianta ter romantismo de achar que alguma coisa vai mudar, porque é daí para mais. É isso aí, cara. Você já é de uma geração totalmente digital, não? Não, eu comecei com fotografia analógica. Você começou com analógico? Uhum. E como é que é para você? Revelação, laboratório, tudo isso. Pinhole, todos os processos. Foi engraçado. Até as últimas semanas eu estava procurando alguns arquivos para mandar umas fotos para uma exposição, e eu comecei a pensar, nossa, mas eu tenho muita coisa boa antiga. E eu comecei a procurar. Aí, bom, primeiro as analógicas estavam escaneadas, terrivelmente escaneadas, assim. Então eu teria que escanear elas todas de novo. E as digitais, eu comecei a abrir elas e eu achei horrível o pixel, tudo horroroso, sabe? Pela qualidade. Mas enfim, vai evoluindo, assim. Eu sou viciada em Instagram, eu tenho Facebook, o Giganto está no Facebook também, tem um feedback, eu fico muito feliz principalmente com o feedback. Que você recebe, né? Que eu recebo, porque o que acontece? O Giganto, ele é gerado, teve gigantos já analógicos, digitais, então ele é gerado, ele é materializado em papel, ele é colado, então ele vira o concreto, ele vira a parede, é uma coisa tão táctil assim. E o público que vai receber, muitos deles, é muito engraçado que, e no Paraty em Foco ainda, e esses festivais que tinham muitos fotógrafos, todo mundo passa e tira uma foto. E fotografa. Fotografa a foto. Então, é muito legal. Acho que por isso que ele se torna um projeto colaborativo, porque ele vai se desdobrando em muitos meios, assim. Eu acho engraçado que às vezes me acham no Instagram, alguém posta uma foto de alguma instalação, e aí alguém que conhece alguém vê e me marca, e eu vou ver, eu fico acompanhando, assim, os gigantes envelhecendo pela lente de uma pessoa que eu nem conheço. Assim. Tô distante. Genial. Vocês podem conhecer e se aproximar mais do trabalho desses dois caras fantásticos que estão aqui comigo. Deixa eu mostrar. O Giganto tem o site projetogiganto.com. Está no WordPress, projetogiganto.com. E do Alexandre, está aqui, alexandresequeira.blogspot.com.br. É isso, Alexandre? Isso. Infelizmente é um blog que eu estou meio preguiçoso, eu não estou atualizando ele, mas enfim, estou muito envolvido com outras coisas, mas aí dá para ver. Ou então jogando no Google o nome, eu acho que abre bem mais coisas. Excepcional. Jogando no Google o nome de vocês, eu tenho certeza que vai abrir um monte de coisa, dentre elas muitas imagens. Olha, genial, viu? Genial. Nós também hoje, um pouquinho antes, a gente conversou com o Alfredo, organizador do TEDx Recife Antigo, e ele sempre traz para a gente o TED. A gente sempre escolhe um TEDx Talk brasileiro para ser o TEDx Talk da semana, que é o TEDx Talk que todo mundo divulga, normalmente em rede. E ele trouxe um para nós essa semana. Eu vou tocar aqui para vocês, vamos ver se eu consigo tocar ele aqui direitinho, quer ver? Vou botar aqui, o Alfredo. E nós estamos com o Alfredo aqui, direto do Recife.
Ele está com o TED Talk da semana na ponta da língua, segundo ele disse. Tudo bom, Alfredo? Fala, galera. Fala, Maurício, tudo bem? Beleza. Então, o TEDx Talk da semana está na ponta da língua mesmo, é o TEDx da Samara Werner, lá do TEDx São Paulo, que fala justamente sobre educação, né? E aí ele foi escolhido justamente por causa do período que nós estamos passando em relação à greve das universidades federais, que na semana passada completou 3 meses de paralisação e nada foi feito ainda, né? Nenhum movimento, as negociações estão paradas, o pessoal não está dando a mínima para isso, capa de revista está sendo sobre novela, nada está se falando sobre esse assunto, que na minha opinião é super importante e não está se dando a devida consideração que ele merece. E nesse toque também, ela traz uma provocação sobre a forma que nós estamos educando nossos jovens hoje em dia, como as universidades estão educando os jovens, se é a forma correta ou se a gente está ficando atrás em relação a isso aí. Então, ele vai, na verdade, ele vai matar 2 coelhos com uma paulada só, né? Vai abordar esse tópico da educação e será que a gente está fazendo isso da forma correta? E uma provocação bacana aí para o pessoal que eu acho que vai dar uma discussão bem legal, uma discussão muito rica para a gente aí da comunidade do TED. Muito legal, cara. Então tá aí, ó, TED Talk da semana, escolhido pelo Alfredo, Samara Werner, TEDx São Paulo. Muito bom, cara. E divulguem, né? Divulguem. Semana que vem tem mais, né, velho? Sim, com certeza. Com certeza. Vamos ver aí o que é que vai estar rolando no nosso país aí para a gente trazer à tona, porque sempre tem um TEDx Talk brasileiro que fala sobre um tema que está sendo abordado, que está sendo trabalhado, e isso que eu acho sensacional, cara. A gente está sempre na crista da onda mesmo. Obrigado, viu, Alfredo? Semana que vem a gente se vê. Valeu, galera. Um abração. Vamos divulgar o toque aí. É isso aí. Obrigadão, cara. Então tá aí, o TEDx Talk da semana é esse aqui, repetindo, é da Samara Werner, foi o TEDx São Paulo em 2009, foi o primeiro TEDx no Brasil e, bom, é um TEDx bem crítico, muito apropriado, acho que para o momento. E o nosso tempo se foi. O papo com vocês é genial, daria para ficar aqui mais 1 hora fácil. E foi rápido. Foi muito rápido, cara. Muito rápido. Fala sério. Mas eu queria agradecer imensamente vocês, viu, Alexandre? Obrigado, viu, cara, pelo seu tempo. Muito obrigado. É uma honra e eu estou indo agora, nesse minuto, para uma abertura de uma exposição minha também. Eu estou 1 hora, a exposição abriu às 7 e eu vou chegar agora às 8, mas está todo mundo sabendo que eu estou aqui com vocês e está todo mundo feliz aqui em Belém com essa oportunidade. Obrigado, viu, pela oportunidade. É tão importante para um artista ter essa plataforma de troca e sou muito grato, grato. Obrigado por você compartilhar suas histórias conosco aqui e boa exposição para ti, meu velho. Boa exposição. Boa Expo, querido. Raquel, muito obrigado. Obrigada. Adorei ter você aqui, você poder falar um pouco do seu trabalho, né, que brilhantou, acho que o TED São Paulo aqui. Foi um prazer imenso doar um pouco do Giganto. O Giganto é muita doação também. E é muito bom poder falar um pouco dessas histórias que estão por trás desses personagens e de todas essas intervenções, assim. Eu tenho certeza, enriquece muito pra gente que desfruta toda a arte de vocês, toda a obra de vocês, ela cresce demais. Super obrigado. Maravilha, obrigada. Foi um prazer encontrar o Alexandre mais uma vez. Isso aí. Faremos outros encontros aqui. Muitos artistas passando por aqui nesses últimos Best of X. Bom, e a gente encerra por aqui, nós voltamos semana que vem tem mais, tá bom, pessoal? Obrigado que vocês estiveram conosco e a gente se vê na próxima semana.